de vida do povo brasileiro. Durante esses 37 anos de vida, cometeu erros e acertos, presidente, como qualquer organização humana. E eu quero dizer aqui que acho e avalio que cometeu mais acertos do que erros, dentro do quadro e da conjuntura brasileira que nós temos. Desde que o partido iniciou, desde os seus primeiros anos de vida, é notória a perseguição que esse partido sofre por parte da sociedade brasileira, principalmente dos meios de comunicação e parte da política do establishment do Brasil. No início, quando nós surgimos, diziam que o PT iria dividir a casa das pessoas, para que mais gente pudesse ter acesso à casa. Então, votar no PT significaria que, por exemplo, a sua casa seria dividida com mais uma família, senador. Ou então que o PT iria fechar igrejas, porque o PT, logo o PT, que nasceu das comunidades eclesiais de base, ia fechar a igreja porque o PT não acreditava em Deus, era um partido comunista. E era isso que se pregava, abertamente. Ou então que ia raptar crianças para poder fazer finanças para o partido. Nós vivemos anos e mais anos com essas mentiras sendo debeladas pela sociedade. Mas foi a nossa força, a determinação da nossa militância, mas principalmente a nossa causa, o nosso compromisso com o Brasil, que fez com que a gente vencesse todos esses preconceitos e todas essas denúncias. E chegamos ao poder no país em 2003, numa situação de caos absoluto da política brasileira, da economia brasileira, onde a esperança no Brasil era praticamente inexistente. Estávamos com um índice de desemprego alarmante, uma dívida estratosférica, praticamente sem reservas internacionais e, portanto, com a comunidade internacional inteira desafiando o Brasil a ser um país que cumprisse seus contratos. Enfim, o PT foi alçado à presidência como uma necessidade de resgatar a esperança do povo brasileiro. E assumimos o poder. E quando iniciamos nos primeiros anos de governo do presidente Lula, o que mais nós ouvíamos era que tínhamos um presidente incompetente, analfabeto, incapaz, um presidente que não sabia dar respostas aos problemas do Brasil, era motivo geralmente de chacota e que o PT não tinha quadros capacitados para governar o Brasil. E que as políticas que nós fazíamos aqui eram políticas que não correspondiam ao nível de desenvolvimento que queriam. Eu lembro as críticas ao Bolsa Família, no primeiro ano de governo do PT. Foi um escândalo o Bolsa Família, era como se a gente tivesse feito algo extremamente errado. Como nós ousávamos dar uma renda mínima às pessoas que não tinham renda? Por que a gente não dava a vara para pescar ao invés de dar o peixe? Escutei muito isso. Aí eu pergunto por que os outros que nos antecederam não fizeram isso? Não fizeram porque não tem condições de fazer isso numa sociedade que é desigual, que nem todos têm a mesma oportunidade. Simples assim. Então, vivemos 500 anos nesse país com uma situação de desigualdade profunda, sem falta de oportunidade, e queriam que o PT, então, não tivesse um programa que pudesse ser minimamente social, que justificasse o ataque à pobreza. Mas por que eu digo isso, senhor presidente? É porque, com todas essas críticas, esse foi o único partido que elegeu, reelegeu, elegeu e reelegeu 2 presidentes da República. E por que fez isso? Pelo resultado das suas políticas ao povo brasileiro. Foi um partido que fez uma política externa altiva e ativa, reconhecida globalmente e com muito respeito. Por onde o PT, o Brasil era falado, era respeitado. Infelizmente, não é isso que nós vemos hoje. Nós temos presidentes vindo visitar países da América do Sul e América Latina e que não chegam ao Brasil. Não reconhecem o presidente que está no Palácio do Planalto. Sequer tem deferência a ele. O nosso presidente era recebido em todos os lugares com honras de chefe de Estado. Era ovacionado, e ainda é. O presidente Lula, internacionalmente, ainda é um dos líderes políticos mais respeitados que nós temos. Desenvolvemos uma política de geração de emprego, foram mais de 22 milhões de empregos, quando diziam que nós não tínhamos capacidade para isso. Ressuscitamos a indústria naval, fizemos o conteúdo nacional, fortalecemos a Petrobras com a descoberta do pré-sal, trouxemos desenvolvimento sustentado. Debelamos a fome nesse país. O Brasil foi um dos primeiros a alcançar uma das políticas do milênio, dos desafios do milênio, que era de reduzir a fome e a pobreza. Nós praticamente retiramos a fome do solo brasileiro. E investimos muito em educação.
Quem dera, né? Aquele presidente analfabeto que todo mundo criticava, muitas vezes era motivo de chacota, de gozação, foi o presidente que mais criou universidade, que mais abriu cursos superiores e que hoje mais tem títulos de honoris causa, de reconhecimento de honoris causa no Brasil. Exatamente por isso. Aliás, nessa caravana que ele fez pelo Nordeste, ele foi muito homenageado em razão das universidades que lá abriu, dos cursos universitários que lá abriu. Portanto, mas mesmo assim, durante esse governo, tivemos também um ataque muito grande ao presidente Lula e ao PT, dizendo que nós éramos um partido da corrupção. Vossa Excelência se lembra do mensalão, da AP 470, que inclusive disse que o PT era o grande organizador disso. E por que o povo brasileiro elegeu de novo o presidente Lula, mesmo com essa denúncia? Elegeu o presidente Lula porque tinha resultados do seu governo. E elegeu o presidente Lula porque também viu que tinha perseguição em cima do PT. Será que em 500 anos o PT era o único partido, ou o presidente Lula, a cometer erros e deslizes? A praticar a corrupção no Brasil, como estavam a dizer? Pois bem, o presidente Lula foi reeleito, termina seu mandato com mais de 80% de aprovação e elege a presidenta Dilma Rousseff. E a presidenta Dilma é reeleita, numa campanha acirrada, mas é reeleita. Como é que fazem para retirar o PT do poder? Qual é o critério, qual é o instrumento que utilizam? O impeachment, que foi votado por essa casa aqui, o afastamento da presidenta, que faz um ano agora. Ou seja, não conseguiram ganhar do PT nas urnas, não conseguiram tirar o PT da presidência da República pela disputa no voto. Tiveram que recorrer a um artifício, que foi um golpe parlamentar, patrocinado pela mídia e por setores da elite brasileira. Pois bem, tiraram a presidenta Dilma e decretaram, como vinham decretando há muito tempo, a morte do PT, a morte do presidente Lula, e que, a partir dali, o Brasil estaria feliz. O Brasil conheceria o que era desenvolvimento e combate à corrupção. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um país enfiado numa das maiores crises econômicas, um país que está gerando desemprego, um país que voltou a ter fome para a vergonha dos brasileiros, um país que não é mais respeitado internacionalmente, um país que está fechando as suas universidades, um país que não tem dinheiro mais para ações básicas do Estado brasileiro e um país que está sendo dirigido por corruptos, por um presidente que foi gravado no Palácio do Jaburu falando que tinha que parar uma operação, por pessoas que participaram desse governo, ex-ministros e também assessores carregando malas de dinheiro, ou tendo pacotes de dinheiro. Tudo isso acontecendo. E é o PT que sempre pagou a maior conta. Quando iniciou a Lava Jato, a tese era, e é por isso que eu estou falando nisso, porque eu quero chegar a essa denúncia sem fundamento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é que o PT era uma organização criminosa, que nós nos apossamos do Estado para roubar do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para distribuir dinheiro, para comprar cargos, para enriquecer, para ganhar eleições. Foi isso que disseram. E fizeram até um PowerPoint lá do meu estado. Um procurador de lá fez um PowerPoint que virou chacota depois, nacional e internacional. Aliás, aonde a gente vai no mundo e fala com juristas, fala com advogados, o pessoal ri do comportamento do Ministério Público brasileiro em relação a esse PowerPoint, tentando mostrar que o presidente Lula comandava uma organização criminosa. E aí, quando estoura todos os escândalos, envolvendo inclusive PSDB, envolvendo o PMDB, envolvendo os outros partidos que sempre governaram esse país, não falam em organização criminosa, se calam. O presidente Lula condenaram agora a 9 anos de prisão com um processo que não tem provas, não tem prova nenhuma contra ele. Aliás, as provas que tem são provas de inocência. Mas o presidente Temer, não, esse foi liberado pela Câmara dos Deputados, mesmo tendo gravação de que estava recebendo benefício e que estava trabalhando contra a justiça. O assessor do presidente Temer, que foi pego com uma mala de dinheiro, e o seu ministro também, Gedel Vieira Lima, seu ex-ministro, que agora também está com caixas de dinheiro, foram soltos, não ficaram na cadeia. Olha que tem malas de dinheiro. Eu pergunto, onde é que tem as malas de dinheiro do PT?
Não é que tem caixas de dinheiro do PT. Mas esses foram soltos. O Vacari, que é o nosso tesoureiro, que foi inocentado pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região, continua preso. São 2 pesos e 2 medidas. Senador desta casa aqui, quando era do PT, foi cassado. O outro, por ser do PSDB, foi liberado. É engraçado isso. E agora, qual não é a surpresa que nós temos? Que no meio de toda essa barafunda que está acontecendo no Brasil, malas de dinheiro, delações da JBS que são desconfirmadas ou partes que não foram entregues. Aliás, um absurdo, como é que o Ministério Público Federal deixa uma parte de uma delação sem entregar? Deixa uma parte de uma delação sem considerar no processo? Mas pior do que isso, um dos procuradores, braço direito do ministro Janot, envolvido com a empresa que fez essa delação, foi um dos que mediou. E disseram que ele ganhou 40 milhões de reais através de um escritório de advocacia, que é esse Marcelo Miller, que está trabalhando lá. Aí o que faz o procurador-geral Rodrigo Janot? Ao invés de explicar isso, porque ele tem que explicar isso daqui, por que alguém da confiança dele ganha 40 milhões de um escritório que serve à JBS? E não é só isso. Várias das denúncias, várias das delações premiadas, inclusive a do ex-senador Delcídio do Amaral, que está sendo questionada porque ele mentiu, foram capitaneadas por esse procurador Marcelo Miller. Elas vão valer? Será que ele ganhou dinheiro também para fazer isso? É um escândalo. Aí o que faz o procurador-geral? Oferece uma denúncia contra o PT, dizendo que o PT é organização criminosa. Presidente Lula, presidenta Dilma, eu, presidente do PT. Qual é a organização criminosa? Qual é o crime que nós fizemos, doutor Janot? Porque a denúncia que foi apresentada é uma coisa absurda. Não tem um fundamento, só tem delação. É justamente quando as delações são questionadas que Vossa Senhoria apresenta uma denúncia por organização criminosa em cima de delações pegas de todos os processos para juntar e dizer que ali tem uma organização criminosa, com uma falta de observação do devido processo legal. É um escândalo isso. É um escândalo, doutor Janot. Vossa Excelência está para sair do cargo e quer mostrar serviço? É isso? Só que Vossa Excelência vai sair do cargo e vai sair carimbado por essa delação da JBS. E por ter um dos seus principais procuradores, pessoa da sua absoluta confiança, envolvido até o último fio de cabelo numa negociata de delação furada. É isso que o senhor vai levar para o seu currículo. Não é a denúncia do PT, não. Porque carece de provas, carece de fundamento. Isso é criminalização da política, isso é criminalização do partido. E sabe por que nós achamos que o senhor fez isso? Para dar respaldo ao seu procurador lá do Paraná, que está sendo ridicularizado. E o senhor vai ser ridicularizado também por conta dessa denúncia, né? E para tentar desgastar o PT. Sabe por quê, presidente? Porque, de novo, volto a dizer, eu fiz um relato histórico aqui sobre o PT, sobre todos os nossos problemas, da onde saímos, onde chegamos e por que governamos esse país por 4 mandatos, um interrompido no início, mas ganhamos 4 eleições consecutivas aqui. Sabe por quê? Porque o PT, de novo, está se transformando na esperança do povo brasileiro. O presidente Lula fez uma caravana pelo Nordeste que foi sucesso de público e crítica, que nem a imprensa conseguiu, a imprensa aqui, a mídia local, conseguiu desmoralizar, porque a mídia internacional acompanhou a caravana. Então saímos em vários veículos internacionais, mostrando a quantidade de povo que seguia o presidente Lula, a quantidade de povo que se reunia para ver Lula, para pegar Lula, para falar com Lula, para dizer que na época de Lula, sim, na época de Lula, eles estavam melhores. Tinham renda, tinham emprego, tinham escola para os seus filhos. Na época de Lula, eles podiam comer 3 vezes ao dia. Na época de Lula, eles se sentiram cidadãos brasileiros. É essa gente que, independe do que vocês façam para tentar desconstruir o PT ou o presidente Lula, essas pessoas vão continuar confiando. Porque elas experimentaram um governo que olhou por elas. Diante de uma história do nosso país que nunca olhou para os mais pobres, que nunca olhou para os trabalhadores. E foi o PT, nessa casa,
um dos primeiros partidos a se levantar para defender os trabalhadores e o povo brasileiro das barbaridades do golpe que deram à presidenta Dilma. Foi o PT que denunciou e disse, olha, vamos fazer a emenda constitucional 95 para congelar investimentos, para a gente não ter mais investimentos no Brasil e, portanto, não ter geração de emprego, para parar o Minha Casa Minha Vida. Vão congelar a educação, recursos para a educação, porque querem fechar as nossas universidades. Vão congelar recursos para a saúde, para assistência social. Nós denunciamos isso, fomos contra e defendemos o interesse da maioria do povo. Assim como denunciamos a reforma trabalhista, que agora vai começar a ter os seus resultados perversos na vida das pessoas. Assim como denunciamos a reforma da Previdência, o desmonte do Estado brasileiro. Foi o PT que se posicionou firme ao lado dos trabalhadores e do povo mais pobre. E vai continuar se posicionando. E vai continuar dizendo que o Estado brasileiro tem que servir a maioria dos seus habitantes, do seu povo. Que tem que servir aqueles que mais precisam. Que o Estado brasileiro é um instrumento de fazer justiça social. E não pode servir a 30% apenas da população brasileira. Não pode ser só ela a ser incluída no orçamento da República. Vamos continuar falando isso. Então, não adianta, viu, jornal O Globo, que vocês fizeram hoje uma manchete, únicos que fizeram, com tanta crise acontecendo, malas de dinheiro andando para cima e para baixo, JBS revendo a delação, e eu sei que já mostraram aqui, mas o Globo, esse jornal cândido aqui, que faz política o tempo inteiro, que tem lado na história, sempre teve, faz uma manchete dizendo que Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa e coloca embaixo uma fotografia cheia de malas de dinheiro. Ó, Jornal Globo, você já teve mais influência nesse país. Você, como jornal, a Rede Globo, como televisão, fizeram toda a mobilização do impeachment pela Dilma. Levaram as pessoas para a rua, faziam ao vivo os links, incentivavam a protestar. Vocês não têm vergonha do resultado que vocês criaram nesse país agora, não? Olha o resultado que vocês enfiaram no Brasil. Uma crise econômica sem precedentes e vocês continuam mentindo. Quer dizer, tentando mostrar, tentando ligar as malas de dinheiro do Gedel ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Vocês não têm vergonha do que vocês fazem? Eu me envergonharia. Olha o resultado que vocês deram ao Brasil. A fome voltou no Brasil. E não adianta vocês fazerem o Criança Esperança, não, porque vocês não vão conseguir debelar a fome. Aliás, fizeram isso o tempo inteiro. Antes de a gente entrar com o Fome Zero, antes de a gente entrar com o Bolsa Família. Vocês são uma organização anterior ao PT, com muita força. O que, de fato, construíram para o povo brasileiro? Vocês jogaram esse país no caos com as mobilizações que vocês fizeram, incentivando o povo a ir de verde e amarelo para as ruas. O que vocês falam para essas pessoas agora? Vocês colocaram o Temer na presidência da República. Vocês colocaram o Gedel para ser ministro. Vocês colocaram o Rodrigo Rocha Loures para ser assessor do presidente. O que vocês dizem agora para a população brasileira? Vocês geraram 14 milhões de desempregos, apoiando uma política de austeridade do Ministério da Fazenda, de um ministro que entende de ser contador, mas não entende de Brasil. Como é que alguém que nunca pisou o chão pobre desse país pode fazer uma política econômica para tirar o país da crise? Não pode. Quem só pisa a sala de banco só pensa em banco. A importância da sua cabeça está onde seus pés pisam. É por isso que o Lula dá importância ao povo. O Lula pisa aonde o povo está. O Lula não fica nos carpetes, no ar refrigerado, não fica dando receita fácil de contabilidade. Não, o Lula vai lá e fala com o povo brasileiro. Quer saber o que o povo pensa, o que o povo sente, por isso acerta na política. É isso. Agora o Globo não. O Globo continua insistindo. Continua ligando, querendo ligar o presidente Lula. Aonde é que estão as malas de dinheiro do PT? Fale, Globo. Fale, Janot. Fale, juízo da primeira vara, da vara de Curitiba. Aonde está a mala de dinheiro? Os pacotes, as caixas de dinheiro? Quem é a organização criminosa? Vocês têm que responder isso à sociedade. Não pode ficar assim. O Ministério Público não pode ficar fazendo política
Quer fazer política, Janot? Saia de lá, se candidate e venha aqui. Aí você faz política. Porque o que você fez ontem, ao apresentar essa denúncia, foi eminentemente político. E não é só o PT que está falando. Um monte de gente está falando. Inclusive, o senador que veio aqui, que é crítico ao PT, reconheceu isso. Que o Ministério Público fica extremamente vulnerável quando tem uma atitude dessa. E vai ficar. E vai receber crítica, nacional e internacional. Concedo uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, quero dizer que a senhora me representa. A senhora está fazendo um grande mandato como senadora e como presidente nacional do PT. Saiba nesse momento que eu creio que posso falar também pelos militantes desse partido, espalhados pelo Brasil, que Vossa Excelência nos representa a todos, pela sua garra, pela sua combatividade. Quero aproveitar para felicitá-la, sei que hoje é o seu aniversário também. Muito obrigada. Né? E eu acho que Vossa Excelência entra nos pontos centrais. Esse pessoal está desesperado. Eles achavam que ia dar esse golpe, eles achavam que iam recuperar a economia, eles diziam o tempo todo. Tirar a Dilma, a economia vai se recuperar porque os empresários vão voltar a ter confiança e vão investir. Então, colocando o país numa situação, são 2,5 milhões a mais de desempregados só nos últimos 12 meses. A piora da vida do povo. E o desespero é que eles achavam mesmo que depois de toda essa perseguição infame contra o presidente Lula, eles achavam que Lula e o PT estariam desmoralizados. Era esse o plano. Aí eles iam dar um golpe, fazer um conjunto de políticas que retiravam o direito de trabalhadores, entregavam estatais, a Petrobras, a Eletrobras, e em 2018 ganhariam um candidato deles, quem sabe Aécio ou PSDB. E o desespero é o seguinte, só Lula sobe. Lula surge com uma grande esperança do povo brasileiro nesse momento, para o país voltar a crescer, para fazer o que ele fez no passado, inclusão social. E aí eles vêm com isso, com essa matéria do Globo, com essa nova denúncia. Eu quero dizer ao pessoal o seguinte, olha, isso aí é mais do mesmo. O povo percebeu que é uma perseguição contra o presidente Lula. Eu tive na caravana, passei 3 finais de semana viajando com o presidente Lula. Impressionante, senadora Gleisi, a força dele com o povo e do povo com ele, a esperança. Eu acho que a gente pode dizer a esse povo brasileiro que a gente vai lutar muito e nós vamos desfazer muita coisa que eles estão fazendo. Ontem foi votada aqui a medida provisória que praticamente acaba com o BNDES. Eu já disse, fiquem certos, em janeiro de 2019 nós vamos anular, como vamos anular as privatizações, como vamos anular essa reforma trabalhista. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, e falo com muita verdade. Vossa Excelência nos representa e representa a todos. Vossa Excelência foi incluída, inclusive, o seu nome junto com o presidente Lula e presidente, porque é do PT, não é fato concreto, não. Se fosse eu eleito presidente do PT, estaria no lugar de Vossa Excelência. É claramente política essa denúncia. Num momento como esse, num momento em que a Procuradoria devia estar dando explicações, porque teve um procurador envolvido nessa delação escandalosa, porque o que a gente viu das gravações de Joesley, essa delação foi escandalosa. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência pela combatividade. Obrigada, senador Lindbergh, agradeço, incorporo suas palavras ao meu pronunciamento. E, para terminar, 2 coisas. De fato, a Procuradoria-Geral da República tem de se explicar. Tem que dizer por que Marcelo Auer era tão próximo à JBS e foi a pessoa que costurou toda essa delação. E por que uma parte dessa delação que fala dele não veio a público antes, só veio depois. Tem que explicar, né? Como tem coisas também lá no juízo de 1º grau de Curitiba que tem que explicar, escritório da mulher do juiz, junto com o delator, são coisas muito ruins, né? Que se exigem explicações nossas aqui, também tem que explicar, vamos ser claros para todo mundo. E por último, eu queria dizer que nós temos um livro que foi lançado, que se chama Comentários a uma Sentença Anunciada, que faz uma análise da sentença que condenou o presidente Lula a 9 anos. São 122 juristas
presidente, 122 juristas que escreveram 103 artigos, entre eles Celso Bandeira de Mello, Juarez Tavares, Pedro Serrano, nomes internacionalmente conhecidos e respeitados. E o que escreveram? Que a sentença que condena Lula não tem fundamento, não tem prova e não está de acordo com o processo penal brasileiro. 122 juristas. Nós não estamos falando do PT, nós estamos falando de 122 juristas, que não têm ligação partidária, a maioria deles não são filiados ao PT. Então é importante que o Brasil saiba, chama-se comentários a uma sentença anunciada. Por que isso? Porque o Moro já anunciava desde sempre que iria condenar o presidente Lula, independente de provas. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre a necessidade de conservar o nosso Estado democrático de direito, a necessidade de conservar o devido processo legal e a necessidade de fazer política da forma como ela tem que ser feita, no debate e na disputa das ideias. O Partido dos Trabalhadores, que eu presido e tenho a maior honra de fazê-lo, em nome de todos os militantes, de todas as nossos filiados, filiadas, quer deixar muito claro, nós temos lado nessa história. O nosso lado é o lado da maioria do povo brasileiro e dos trabalhadores desse país. Obrigada, senador.